Gênesis capítulo 18, verso de número 19. Possivelmente vocês já tenham inclusive lido nessa manhã, mas eu também gostaria de reforçar novamente o versículo escolhido como tema do congresso dessa semana de celebração, por mais um ano de existência, por até aqui ter nos ajudado o Senhor, tá? Então eu gostaria de ler Gênesis e depois a gente vai lá para Juízes, tá bom? Um texto está relacionado ao outro texto. Gênesis capítulo 18, verso de número 19, e aqui Deus está falando a respeito de Abraão. Então vamos lá. Porque eu o tenho conhecido. Conhecido quem? Abraão. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que hajam com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então esse é o texto bíblico que serve como base dessa semana de celebração ao Senhor por tudo que Ele tem feito e cujo tema é compromissos com as gerações futuras. Gostaria de chamar também vocês a abrirem vossas Bíblias. Eu peço para vocês não tirarem o dedo aí de Gênesis, tá? Em Juízes, capítulo de número 2, verso de número 7. E aqui eu gostaria de meditar com vocês a respeito da preocupação da liderança da igreja, que creio eu, escolheu esse tema para essa semana de festividades aqui no setor 4. Juízes, capítulo de número 2, verso de número 7, nos diz a palavra do Senhor. E serviu o povo todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e o sepultaram no termo de sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração. Prestem bem atenção. Foi congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a sua ira. Amém. Amados, nós vemos lá em Gênesis, capítulo de número 19, verso de número 18, nós encontramos lá o Senhor antes de destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos estavam se dirigindo para destruir Sodoma e Gomorra, que estava atolado no pecado. A Bíblia diz que o pecado daquela gente chegou até as narinas de Deus. Uma forma aí, pessoal, para que nós possamos entender o tamanho dos pecados que aquelas cidades estavam praticando. E o Senhor então aparece e dá esta mensagem. Ele está falando de um homem chamado Abraão. Abraão, pessoal, aparece lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele morava num local não muito legal. A cidade onde ele morava, Ur dos Caldeus, era uma cidade politeísta. O que é politeísmo? É um local onde se adora os mais variados tipos de deuses. Inclusive, lá em Ur dos Caldeus, a arqueologia encontrou inclusive um altar a Deus Lua, onde os habitantes de Ur dos Caldeus se dirigiam à Lua como uma divindade e a adoravam, ao invés de adorar ao Deus vivo que criou a Lua. Mas, amados, foi lá no meio dessa corrupção, foi lá no meio dessa idolatria,
que o Senhor lhe ponga um coração de um verdadeiro adorador. Lá estava Abraão, na época chamava-se Abrão, juntamente com toda a sua parentela. E a Bíblia diz que o Senhor aparece para Abraão e diz para ele: Abraão, eu tenho um negócio na tua vida. Eu tenho um plano grande na tua vida. Abraão, sai da sua tenda. Olhe para as estrelas do céu. Tente contar as estrelas. Quem sabe, meninos, Abraão até tentou contar as estrelas. 1, 2, 3. Chegou um determinado momento: Senhor, não consigo, são muitas. É impossível contá-las. Pois bem, Abraão, está vendo essa quantidade de estrelas? Eu tenho uma promessa para ti. Assim será a tua descendência. Abraão, agora vai lá na beira da praia. Pegue um pouco de areia nas suas mãos. Quem sabe Abraão pegou um pouco de areia e o Senhor disse: agora deixe cair grão por grão. Vê se você consegue contar. E Abraão disse: Senhor, impossível, eu não consigo. Pois bem, Abraão, assim será os teus descendentes. E eu te digo mais: em ti, através da tua vida, serão benditas todas as famílias da terra. Amados, Abraão sai então do meio da perdição, do meio de divindades pagãs, e ele então começa uma peregrinação. Ele tinha sobre si uma grande, preciosíssima promessa, que não atingia apenas a sua vida, mas atingia todo o globo terrestre. E quando nós falamos de globo terrestre, na promessa de Abraão estava a Várzea Paulista. Na promessa de Abraão estava aqui o Iguaçu, estava Jundiaí, estavam os lugares mais remotos da terra. Mas, amados, no capítulo que foi escolhido aqui como tema do congresso de vocês, o Senhor faz um alerta. No capítulo 19, o verso de número 18 e o verso de número 19. Deus, lá no final do verso, adolescentes, o Senhor diz assim: olha, para que faça vir sobre Abraão o que acerca dele eu tenho falado. O que o Senhor está falando aqui, para que faça vir sobre Abraão, sobre o que eu tenho falado para ele, Deus está falando das promessas. Abraão tinha recebido promessas, e o Senhor está falando: olha, para que as promessas na vida de Abraão possam ser concretizadas, porque hoje nós estamos no momento onde as pessoas amam ouvir promessas. Não é assim? Meu filho, você vai casar. Ele fica feliz da vida, porque ele olha no espelho, ele não vê beleza nenhuma. E aí ele recebe uma promessa: eu vou casar, alguém vai conseguir me amar. Aí alguém dá uma outra promessa para ele: meu filho, você vai ter um carro muito bonito, muito chique. E ele não para de andar de Mercedes-Benz com o chofer lá na frente, não é? Então assim, as pessoas gostam de ouvir promessas. Quem não gosta de receber uma promessa? Só que hoje nós estamos na época da geração que ama receber promessas, ama receber elogios, mas eles se esquecem que por detrás de uma promessa também existe uma coisa que o Senhor nos coloca para que nós possamos receber as promessas. O Senhor havia feito a promessa a Abraão? Havia feito, e o Senhor cumpre suas promessas. Deus jamais se esquece de uma promessa feita. Eu tinha uma promessa feita na minha vida desde os meus 16 anos, quando eu era adolescente como vocês. A época que eu vim aqui adorar ao Senhor, aqui na igreja do Iguaçu, quando ainda era a igreja antiga. E o Senhor cumpriu a sua promessa na vida daquele adolescente. Hoje eu vejo as promessas se cumprindo a cada dia. O Senhor cumpre as suas promessas. Só que aqui no texto que vocês escolheram para o tema do congresso de vocês, o Senhor está falando: olha, para que essa promessa, tudo aquilo que eu tenho falado com Abraão venha se cumprir, lá no início do verso de número 19, o Senhor diz: é necessário que ele ordene aos seus filhos
É necessário que ele ensine a sua casa. É necessário que não apenas os seus filhos, mas também os filhos dos seus filhos, a sua casa depois dele. Porque eu tenho conhecido Abraão. Abraão me conhece. E eu conheço Abraão. E é necessário, e isto é uma ordem, vocês verão no texto bíblico, que aqui ele está falando, há de ordenar. É ordem. Isso é preceito. Não é uma coisa assim, se você quiser. É uma ordem, uma ordenança. Então o Senhor, ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma promessa a ser realizada na vida de Abraão. Só que para que isso aconteça, essa promessa se cumpra na vida dele, eu já ordenei, eu já dei uma condição. E existem bênçãos na vida da gente, adolescentes, que acontecerão sobre nós, se nós estivermos atentos às ordenanças do Senhor. Abraão, o nosso pai da fé, recebeu bênçãos, mas essas bênçãos estavam debaixo de algumas condições. E a condição era: ele precisa ensinar a sua casa, ele precisa ser sacerdote do seu lar, e ele precisa ensinar os seus filhos a serem sacerdotes. E os seus filhos precisam ensinar os seus filhos a também a não se esquecerem de ordenar a eles que a palavra do Senhor seja ensinada no recinto da família. Amados, por que o Senhor está falando isso? Porque no passado, mais uma vez, quando nós falamos de geração, nós temos que olhar nas 3 esferas do tempo, turma. Nós temos que olhar no passado como foi a geração passada. Nós temos que olhar no presente, como está a geração presente. E nós temos que pensar no futuro até a vinda de Jesus. Como serão as próximas gerações até Jesus voltar. O Senhor estava falando isso para Abraão, não era à toa. Sabe por quê? Abram a Bíblia de vocês aí em Gênesis capítulo de número 4. Já havia uma experiência na história da humanidade que não havia sido nada agradável. E o Senhor não queria que isso viesse a se repetir. Gênesis capítulo 4, verso de número 25 e o verso de número 26, a Bíblia nos fala a respeito de uma geração. De uma geração. Uma geração que conhecia o Senhor. Uma geração que começou a invocar o nome do Senhor. Uma geração que fazia a diferença, que se reunia nas praças. Uma geração aonde não se esquecia do Senhor no seio da família. Uma geração que quando ia para a escola, o nome do Senhor ia com ela. Olha só que de Gênesis capítulo 4, verso de número 27 e o verso de número 25 e o verso de número 26. O que nos diz, por gentileza, um adolescente? Pode ler? Um adolescente? Aquele que tem uma voz bem... Vamos lá? Vocês têm vergonha? Olha só, amados, essa geração aqui foi top. Essa geração aqui foi 10. A Bíblia diz que após a morte de Caim, e aquilo marcou o coração de Adão e Eva, porque quem gostaria de perder um filho, ainda mais numa tragédia familiar, a Bíblia diz que o Senhor consolou o primeiro casal. Ele deu um filho chamado Sete. E através da vida de Sete veio um menino que veio fazer a diferença na sua geração. O nome dele se chamava-se Enos. E o verso de número 26 diz que quando Enos nasceu, aconteceu algo muito bonito naquela geração. O nome do Senhor começou a ser invocado. O nome do Senhor começou a ser clamado. As pessoas tinham sede de buscar o Senhor.
Interessante que na palavra original, quando diz assim que o nome do Senhor começou a ser invocado, dá justamente a ideia de igreja. Era como se fosse a igreja do Novo Testamento, no Antigo, se reunindo para cultuar o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a participação de Enos sobre isso, a Bíblia não nos fala, e quando a Bíblia não fala, o melhor e o mais prudente é nós ficarmos quietos e não ficarmos com muita coisa inventando e passando para os irmãos. Mas a questão é que Enos nasceu e um grande avivamento veio sobre toda aquela geração. Imagine um grupo de adolescentes, vamos na casa do Zezinho, e no caminho da casa do Zezinho, todo mundo ia invocando o nome do Senhor. Imagine um outro grupo, vamos no shopping hoje, e aquela turma toda abençoada ia para o shopping da época, não sei se era uma cabana, não sei como que era, não tinha Wi-Fi, né? Talvez eles iam ficar decepcionados, não ia dar para pegar a internet, mas a questão é que eles tinham algo mais, eles se dirigiam para aquele local, e o nome do Senhor estava no meio deles, e o nome do Senhor era glorificado no meio deles. Era uma geração que fez a diferença porque invocava algo que faz a diferença na vida de uma pessoa, o nome do Senhor. Foi o nome do Senhor que um adolescente usou para derrubar o gigante Golias. Aquele gigante, meninos, tinha quase 3 metros de altura. Era maior do que o Sidney. O Sidney era baixinho perto dele. E aquele gigante humilhava Israel. Aquele gigante falava mal do Senhor. Aquele gigante dizia: eu vou acabar com os filhos de Israel. Mas foi um adolescente de 17 anos que sabia cuidar de ovelhas, que tinha uma funda nas mãos, e que nos tempos de descanso ele pegava a sua harpa e dedilhava os seus salmos, que hoje nós chamamos de salmos de Davi. Era esse adolescente que, quando viu aquele gigante afrontar o Senhor dos Exércitos, ele diz: olha, eu não vou a você com espada, eu não vou com você com escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Bendito é o nome do Senhor. O nome do Senhor, Adonai. O Senhor que é adorado, o Senhor que está na igreja, o Senhor de todas as épocas, o Senhor que fez os céus e a terra pelo poder simplesmente da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e de repente surgiu luz. É este Deus, o nome do Senhor, que era invocado no meio daquela geração. Bendito é o nome do Senhor. E aí, amados, quando o nome do Senhor é invocado, não precisa show gospel. Quando o nome do Senhor é invocado, não precisa mexer com o sentimento das pessoas. O nome do Senhor, simplesmente por ser invocado, traz cura para a alma, traz libertação de demônios, transforma a vida do perdido e faz dele uma nova criatura, porque há poder no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas amados, infelizmente, aquele fervor, aquela vontade de buscar ao Senhor não perdurou por muito tempo. Gênesis capítulo 6, dá uma olhadinha aí por gentileza. Gênesis capítulo 6, verso 1. Infelizmente, aquele fervor, infelizmente, aqueles cultos ao ar livre, infelizmente, aquela busca pelo Senhor, o desejo de falar o nome Senhor, 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 que havia influenciado toda aquela geração, infelizmente não durou por muito tempo. E possivelmente aí na sua Bíblia está assim o título: a corrupção geral do gênero humano. E é por isso, amados, que hoje o tema faz com que a gente tenha um bate-papo com vocês muito sério. Muito sério. Porque tudo aquilo que foi escrito na Bíblia foi escrito para a discussão das gerações futuras. Tudo que está aqui serve de bússola para nós. O que eles fizeram no passado que deu certo, legal. O que eles fizeram no passado que deu errado, opa, luz amarela, atenção, fique esperto, não caia na mesma. Por isso que os escritores deixaram isso registrado para nós. E o capítulo 6 de Gênesis, verso 1, diz assim: olha, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, formosas,
e tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram. Verso de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Olha só, pessoal, aconteceu alguma coisa aí. Uma geração buscava, uma geração clamava, uma geração tinha prazer de usar o nome do Senhor. Passam-se os anos, aquela geração morre, vem gerações futuras, e essas gerações futuras não vieram no mesmo embalo. E pior, no coração de Deus houve aquele sentimento de tristeza. Esse arrependimento aqui não é arrependimento de pecado, tá? Isso é muito importante. Esse arrependimento aqui, adolescentes, fala assim, ó, o Senhor arrependeu-se. Significa que o Senhor entristeceu-se, porque Deus não pode se arrepender de pecados, Ele é santo. Então aqui é uma forma de expressar o sentimento de Deus. Deus olhou e o nome dele não era mais invocado. Ele olhou e os adolescentes da época já não adoravam mais ele como no passado adoravam. Deus olhava nas festas dos jovens e não via naquele agrupamento de jovens o mesmo fervor que havia no passado. Pelo contrário, a violência havia se multiplicado no meio deles. Era um matando o outro, era um prejudicando o outro. Não havia mais espaço para o Senhor. E o Senhor Jesus, quando ele disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam como os dias de Noé, ele ainda diz como era a vida, porque eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Casar tem problema? Não tem problema nenhum, mas a vida deles girava em torno daquilo. Girava em torno de comer, girava em torno de beber, girava em torno de casar, não deu certo, descasa, opa, tem outra ali, a fila anda, não é assim que falam aí fora? A fila anda, e a vida deles era aquilo: comer, beber, casar, dar-se em casamento e ponto. Não havia espaço para Deus na agenda, não havia espaço. A história vocês conhecem. No meio de toda aquela geração, só se salvaram 8. Veio o dilúvio, acabou com todos. Só 8 que estavam na arca foram salvas daquela geração. Então, amados, quando Deus está falando aqui para Abraão, é porque o Senhor já tinha feito o dilúvio, exercido o seu juízo através do dilúvio. O Senhor sabe que uma geração que não busca a sua presença, uma geração que não o conhece, ela acaba se afastando dos princípios e do caráter de Deus. E consequentemente, o que se segue daí não é nada bom. Não é nada bom. Por isso que aqui Abraão, Deus está falando, olha, eu falei para Abraão, eu tenho bênção, eu tenho projeto sobre a sua vida. E não é projeto pequeno, é projeto grande, vai até os confins da terra, mas para que ele se cumpra na sua vida, Abraão, não pode acontecer o que aconteceu no dilúvio. Eles se esqueceram de mim. É necessário que você, dentro da sua casa, seja o sacerdote do seu lar. E é importante terem paz aqui nesta manhã. Terem paz. Pais e mães. Porque, amados, muitas vezes nós olhamos para o pastor da igreja e queremos transferir a responsabilidade para o ombro do pastor de algo que é responsabilidade nossa dentro do nosso lar. Vocês são sacerdotes escolhidos por Deus para ensinarem os vossos filhos dentro de vossos lares. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar dele. Pai e mãe, tenham, amados, uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Noé, ele perde feio para Billy Graham. Billy Graham, no seu ministério, ganhou
milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo nas suas pregações. Até hoje ele ganha. Mas Noé, pelo menos o dever de casa ele cumpriu. A sua família foi salva para a glória do Senhor. Amado, nós temos que nos preocupar em primeiro lugar com o nosso lar. E esta é o mandamento do Senhor. Eu te ordeno. Isso é ordem, não é opção. Eu não te dou opção. Pai e mãe, você tem que ensinar o seu filho aonde ele deve andar. O ensino é fundamental. Um tempo atrás, há um jornalista chamado Gilberto de Menstein. Ele é inclusive descendente de judeu. E caso vocês saibam, os judeus são responsáveis por 25% dos prêmios Nobel. Nobel de Paz, Nobel de Física, Nobel de Matemática e por diante. E esse dia eu acessei a Folha de São Paulo, online, e o Gilberto de Menstein, não sei nem se ele trabalha hoje na Folha de São Paulo ainda, mas ele estava falando o seguinte: o judeu é mais inteligente do que as demais raças? Era a pergunta, o título. E ele começou ali a explicar, até porque ele era descendente de judeu. E ele estava falando o seguinte: olha, os judeus são responsáveis por ganhar 25% dos prêmios Nobel, nas mais variadas áreas. Mas não é porque eles são melhores do que os outros. O judeu, ele tem dentro de si a característica do ensino. O judeu, o jovenzinho judeu, ele aprende dentro de casa. O pai tem a responsabilidade de ensinar o seu filho dentro da sua casa. Diz o jornalista que nem crente é. Segundo, o judeu vai para a escola secular. Lá também ele é ensinado. Terceiro, o judeu, ele vai na sinagoga. E lá na sinagoga ele recebe o quê? Ensino. Então, o judeu, aonde ele está, ele recebe ensino. Seja dentro de casa, ensino. Ele vai para a escola, ensino. Ele vai para a sinagoga, que é a igreja deles, ensino. E este jornalista está falando que se nós quisermos mudar a nossa nação, se nós quisermos mudar uma geração, é necessário que haja ensino. Ensino. O ensino muda, meninos e meninas, o caráter da vida de um homem. O ensino, queridos, abre os nossos olhos para possíveis buracos para onde nós estamos nos dirigindo. O ensino é tudo. É por isso que o Senhor fala aqui para Abraão: olha, eu te ordeno. Você não tem opção. Você precisa ensinar os seus filhos, para que eles me conheçam como você me conhece, para que eles me sintam como você me sente, para que eles tenham promessa como eu tenho promessa na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados, o tempo passa, o tempo voa. Abraão foi ficando velho, foi enterrado, seu filho morreu, o seu neto morreu, seus bisnetos morreram, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Eles são escravos no Egito, apanham todo dia, mas a promessa que Deus tinha feito para Abraão ainda continuava de pé. Eu vou lhe dar a terra prometida, e é neste local onde vocês irão me adorar. Ele havia sido enterrado, os seus próximos descendentes haviam todos sido enterrados, mas a promessa de Deus continuava de pé para a sua vida. O Senhor escolhe no meio de um rio, que era para ser levado à morte, Moisés, o libertador, e o Senhor faz maravilhas, porque se o Senhor tem promessa na vida da igreja, se o Senhor tem promessa para uma geração, e operando o Senhor, quem pode impedir o cumprimento das promessas? Um bando de escravos que colhia palha o dia inteiro, que sabia apenas fazer tijolos, que não sabia pegar numa espada, que não tinha um carro de ferro, que não sabia montar sequer um cavalo. Eles dizem: independência ou morte. E o Senhor deu a independência para eles e a morte para os egípcios, porque o Senhor era com eles. A jornada não foi fácil. Não foi fácil.
Vocês imaginam no meio do deserto? Eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de estar em Israel o ano passado. E quando fala de deserto em Israel, amados, é deserto. É deserto. Não tem uma árvore lá. É deserto. Vocês não fazem ideia. A gente estava indo para a Judéia, justamente onde João Batista vivia, e a gente olhava assim, era deserto. Muito deserto. Apenas na ponta do deserto haviam muitas plantações, porque é a promessa de Deus sobre a vida de Israel, que no meio do deserto nasceriam tomates. E hoje nós vemos as promessas de Deus feitas há tantos séculos atrás se cumprindo no Israel de hoje. No meio do deserto, sem uma árvore, você via lá na ponta do deserto plantações e plantações e plantações. Pois bem, a vida não era fácil no deserto. Eles não tinham um Nike no pé. Eles não tinham um sinal de internet, não tinha nada disso. Quero água, olhava para o lado, deserto. Quero isso, olhava para o lado, deserto. Mas amados, quem tem promessa de Deus, ele pode estar no deserto, pode estar no vale da sombra da morte, independente de onde ele estiver. É no deserto que o Senhor manda uma coluna de fogo, é no deserto que o Senhor manda uma nuvem para cobrir a cabeça e ser um guarda-chuva sobre o seu povo. No meio do deserto, aquele povo não teve sequer uma necessidade. A Bíblia diz que as roupas que eles vestiam não se desgastavam. Amados, mas nem Gap faz roupa desse tipo. Vocês gostam de Gap? Jaqueta Gap, né? Nike. Vocês compram hoje uma jaqueta da Gap, paga sei lá quanto aí, e é caro. Não sei porque eu tenho um adolescente, e o adolescente gosta disso, e quando ele fala, eu queria isso, pai, a gente vai ver o preço, a gente volta a cair de costa. Pois bem, mas não tem camisa da Gap que dure 40 anos. Mas o povo que está debaixo da bênção de Deus, o povo que tem promessa de Deus, ele anda 40 anos com uma mesma camiseta, e a camiseta fica novinha a cada dia. Os sapatos, a sola de borracha não se acabava. E a hora que eles estavam andando no deserto, comiam churrasco, irmãos. Churrasco lá em casa, olha, de vez em quando, às vezes o Ivan vai lá preparar uma picanha, o Ivan é bom de cozinha. Mas olha, chorar da picanha. Então a gente compra contra filé e pela fé enxerga uma picanha. Pela fé. Pois é, aquele povo no meio do deserto tinha carne para comer. Aquele povo no meio do deserto tinha pão com gosto de mel. Mas em outra passagem, Números, diz que o maná tinha gosto de azeite. Ou seja, Deus alimentou aquele povo. E foi durante essa caminhada, naquela geração, que o Senhor deu a lei, que o Senhor foi destruindo inimigos, que o Senhor foi abrindo o Mar Vermelho, que o Senhor abriu as águas do Rio Jordão, que a grande Jericó foi por água abaixo, e o povo louvou e exaltou o nome do Senhor, sem levar uma espada sequer, apenas com louvor, apenas com a buzina. As muralhas de Jericó vieram ao chão e o Senhor foi exaltado, porque a promessa de Abraão estava sobre aquela geração. E aqui, amados, nós estamos no desfecho final da peregrinação. Moisés havia morrido, Josué já estava velho, e no capítulo de número 2, nós vemos aí que Josué havia feito tudo aquilo que o Senhor havia colocado como propósito na sua vida, morreu na idade de 110 anos, o povo de Israel já estava na terra prometida, já estava, faltava ainda Jerusalém ser conquistada. Mas interessante, né? Essa turma já não estava mais no deserto. E aí, a parte que eu li para vocês aqui, mostra a preocupação do ministério, do pastoreio, do pastor desta igreja. E eu tenho certeza que esse não é apenas aqui a preocupação do pastor dessa igreja, mas a preocupação dos pastores que estão na frente dos rebanhos. Como serão as próximas gerações? Daqui a 50 anos, quando eu já estiver na eternidade, se Cristo não voltar, como será a próxima geração? Amados, Josué,
aquele Josué do Mar Vermelho, aquele Josué do Rio Jordão, aquele Josué de Jericó, morreu. A Bíblia diz que veio Juízes, capítulo de número 2, verso de número 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E olha aqui, e outra geração após eles se levantou. E aí vem um compromisso com as gerações futuras. E é um tema que eu amei aqui de vocês. É um tema com a visão de Deus. Parece, pessoal, que o relato do dilúvio, não foi suficiente para comover essa nova geração. Deus está falando para Abraão com base no dilúvio. Olha, Abraão, ordeno, você ensina seus filhos. Eu tenho promessa para você, para toda a terra. Eu ordeno, por favor, não esqueça de ensinar os seus filhos. Diga para os seus filhos ensinar os filhos deles. E diga para os filhos dos seus filhos ensinarem os filhos deles. É necessário para que a promessa se cumpra na vida deles. Aqui não estava, mas quem sabe Abraão, puxa, é verdade, Senhor, teve um dilúvio. Havia uma geração que te invocava na época de Enos, que não invocava o seu nome, e o Senhor mandou o dilúvio. Pois bem, pessoal, você levantou uma nova geração. E é com tristeza na alma que esta geração diz assim o relato de Juízes. E se vocês lerem o livro de Juízes, é um livro assim muito triste de se ler. Foi um dos piores momentos da história de Israel. Leiam, adolescentes, o livro de Juízes. Se você nunca leu, leia. Depois que sair daqui, leia durante esse mês. Vai ensinar muito para vocês e vocês vão entender a importância de ter uma geração que serve ao Senhor. Porque o livro de Juízes, olha só, eles tinham recebido a promessa de estar na terra prometida. Eles estavam na terra. O maná tinha parado de cair, porque eles começaram a comer das novidades da terra. A terra era boa, manava leite e mel. Lembra os 12 espias que foram ver Canaã? Pois bem, eles falavam que os grãos de uva eram tão grandes que era necessário 2 gigantão levar sobre os seus ombros. E agora essa geração não estava mais no deserto. Essa geração estava na terra prometida, comendo das novidades da terra. Não estava mais no deserto. Pessoal, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo, mas não deu. Foi o momento mais triste da história de Israel. Vocês já viram aí na reportagem dos jornais assim, olha, moça é violentamente estuprada por 40 pessoas. Não foi assim que aconteceu no Rio? Foi assim que aconteceu no Rio, não é? Deram bastante destaque. Pois bem, na época de Juízes, teve uma manchete igual essa: menina é violentada por dezenas e dezenas de homens em Israel. Pois é, isso é mais velho do que vocês imaginam. A coisa estava terrível. Muitas vezes Israel era escravo. O que eles fabricavam na colheita não era para eles comerem, era para eles darem para as nações das quais eles eram escravos. Mas o que acontece? Não tinham promessa? Tinham promessa sobre a vida deles, não tinha? Mas o que será que aconteceu? O que aconteceu? Olha aí, Juízes capítulo 2, verso de número 10, diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor. Amados, eles tinham tudo para dar certo. Tinha tudo. Eles estavam na terra prometida, estavam comendo das novidades da terra. Uma terra que plantava, colhia, manava, né? Até usa essa expressão, manava, da ideia de abundância. Eles tinham de tudo para dar tudo certo. Eles tinham a lei, eles tinham os patriarcas. Já pessoas falam assim: eu sou neto de Abraão, irmão, eu sou neto de Jacó. Pois é, eles tinham tudo. Eles tinham a lei, eles
houve aí um problema. Quando era para tudo dar certo, deu tudo errado. Sabe por quê? Porque, meninos, o mais importante na vida de uma pessoa não é apenas estar numa terra prometida, não é apenas manar bens materiais da sua vida. Isso é muito bom, isso faz bem para o conforto físico da gente. É muito bom andar em carro novo, é muito bom morar numa casa espaçosa, é muito bom não precisar pagar aluguel, é muito bom você ter desejo de ir no supermercado e comprar tudo aquilo que está na prateleira. Isso é muito bom, mas Jesus disse que nem de todo o pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele povo tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Sabe por quê? Eles se esqueceram de invocar o nome do Senhor. E mais uma vez, vocês querem, meninos, ser meninos abençoados, invocam o nome do Senhor na vida de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Eles não conheciam ao Senhor. E essa palavra conhecer é a mesma palavra que fala de intimidade para casal. Quando diz assim, olha, e Isaac viu Rebeca, e Isaac conheceu Rebeca, está falando de vida íntima, de Isaac com Rebeca. A palavrinha no original aqui, e eles não conheciam ao Senhor, está falando de intimidade. Uma coisa íntima, uma coisa profunda. Porque assim, aí fora as pessoas dizem, não, eu tenho Deus, eu tenho lá a Bíblia aberta no Salmo 91, está até amarela, eu tenho que espantar até os mosquitos da folha, eu tenho uma Bíblia em casa, não, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Amados, mas o conhecer da Bíblia é conhecer no íntimo, é conhecer nas profundezas de Deus, é conhecer de uma tal forma que você entende a mente de Deus, e não apenas entender a mente de Deus, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Jó diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. O meu conhecimento, dizia Jó, era uma coisa muito superficial, eu conhecia de ouvir falar. Quem sabe Jó ouvia o nome de Deus, ouvia no vizinho, ouvia no pastor da frente, ouvia no líder de jovens da época. Jó dizia, eu conhecia de ouvir falar. Não é esse tipo de conhecimento, adolescentes, que Deus quer que vocês tenham por ele. Deus quer que vocês o conheçam de forma íntima. Sabe por quê? Essa geração tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Sabe por quê? Não conheciam ao Senhor de uma forma íntima. E quem conhece de uma forma íntima, apenas um olhar diz tudo. Diz tudo. Não é assim? Às vezes seu pai não precisa nem pegar no chinelo, ele dá aquela olhada, você fala, deixa eu ficar quieto. Não é assim? Às vezes você está no celular, caiu na tentação, está lá, seu pai do púlpito, você fala, deixa eu parar aqui, não precisa falar nada. Intimidade. Vai lá no Jardim do Lado, eu trabalhei com o Ivan muitos anos, era até engraçado, e às vezes eu estava no púlpito, e a gente, amigo conhece muito o outro. Às vezes eu olhava uma coisa, pela minha cara ele ia lá fazer. E eu falei, era isso mesmo? É isso mesmo, Ivan, como saber? Eu vi pela tua cara. Intimidade. Quando você é íntimo de alguém, você sabe os gostos da pessoa. Quando você é íntimo de alguém, você pode contar os seus segredos, porque você tem confiança nessa pessoa. Quando você tem intimidade com alguém, você sabe que todos podem te abandonar, mas aquele ali não, porque ele é íntimo teu. Quando você tem intimidade com alguém, não existe reserva no seu coração. Você escancara o seu coração para aquela pessoa. Isso é intimidade. Esse tipo de intimidade, esse tipo de conhecimento de Deus, adolescentes queridos do Senhor, que o Senhor quer que vocês tenham com Ele. O Senhor não quer Ele quer ter acesso a todo o seu coração, nas mais variadas esferas da sua vida. Ele quer estar com você no ensino médio, Ele quer estar com você na faculdade, Ele quer estar
amigo que a gente pode contar nossos segredos. É este amigo. Sabe por quê? Essa geração de vocês tem tudo para dar certo. Os nossos missionários que vieram lá dos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar King, quando chegavam aqui a coisa não era fácil. Andaram por selvas, enfrentaram cobras. Ser crente na época não era nada fácil. No Brasil inteirava o catolicismo romano. Até hoje, em muitas regiões do Nordeste e em Minas, cidades extremamente católicas, igrejas são depredadas e existem irmãos que não podem ser enterrados no mesmo cemitério de muitos católicos até hoje. Imagine há 100 anos atrás. Quando eu me converti, na primeira semana, as 2 primeiras semanas, porque eu vivia num boteco com 15 anos de idade, e eu roubava dos crentes, e um dia a graça se manifestou na minha vida, e eu me converti ao Senhor. E eu lembro que para descer na frente daquele boteco, eu pegava aquela Bíblia dos Gideões Missionários, a cinta, colocava no bolso e passava, porque eu sabia que os meus amigos iriam me perseguir. Mas o Senhor firmou os meus passos. Mas o Senhor mudou a minha vida. Mas o Senhor fez com que eu o conhecesse de forma íntima. E o Senhor me fez entender que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, independente das circunstâncias, seja no deserto ou seja no monte, bendito seja o nome do Senhor. Adolescentes, o erro dessa geração é que eles não conheciam ao Senhor de forma íntima. E a pergunta de reflexão para vocês: qual é o seu nível de intimidade com Deus? Você conhece a Deus pelo seu pai? Você conhece a Deus pela sua avó? Você ainda não teve essa intimidade tão profunda com o Senhor que quando você vê na tua mãe, você fica abismado? Pois bem, Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo íntimo. Jesus quer ser a bússola da sua vida, a qual te guiará até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja santa, irrepreensível, que vai morar numa cidade santa. Bendito seja o nome do Senhor. Essa geração caiu no erro. Eles tinham tudo para dar certo. Tudo. Como a geração de vocês tem tudo para dar certo. Vocês estão pegando, amados, uma igreja formada. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil, uma das maiores do mundo. Temos sei lá quantos mil pastores credenciados. Na nossa igreja temos médicos, temos psicólogos, temos nas mais variadas profissões, temos juízes que servem ao Senhor. Vocês hoje têm a tecnologia. É possível transmitir o culto aqui pelo Facebook. Uma pessoa lá na China pode ver o culto aqui no Iguaçu pela internet. Hoje a mensagem chega em tempo real. Antes, o pessoal namorava por carta. O cidadão mandava: oi amor, pela carta. Depois de 10 anos chegava para ela. A carta chegava depois do casamento. Sabia? Vocês são a geração do micro-ondas. Não é assim? Aperta lá 2 minutos, pum, já sai comendo pipoca. Não é? A geração passada, turma, tinha que derrubar a árvore, tinha que limpar os galhos, tinha que cortar madeira, colocar madeira no ombro, levar para o fogão a lenha, tinha que fazer a lenha pegar fogo, e depois colocava lá aquela panela de ferro, e depois de um tempo saía o arroz e o feijão. Vocês, ó, rápido, de flash, não é? Tem tudo para dar certo, tem tudo. A tecnologia está na mão de vocês. Uma igreja pronta. A Assembleia de Deus hoje é uma terra prometida. Nós temos bíblias de estudo para vovó, para adolescente, para obreiro, a Bíblia do pescador, e aí por diante. Nós temos hoje uma série de literaturas para a faixa etária de vocês. Temos a
geração. Olha só, toda aquela e foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, não conheciam, e tão pouco a obra que fizera Israel. Mas eles não viviam nem da experiência do pai deles, nem da experiência do pai deles eles viviam. Sabe o negócio de abrir Rio Jordão? Aquele negócio de maná? Aquele negócio de codornas voando, até os baixinhos igual eu, tava na codorna, nhaque, comia churrasco todo dia. Sabe aquele negócio de roupa não envelhecer, de egípcio ser derrotado? Sabe aquelas experiências fortes, aqueles mistérios? Hoje a gente fala mistério, irmão. Sabe? Aquelas coisas. Pois bem, aquela geração não sabia nada daquilo mais. Aquilo era a história do Chapeuzinho Vermelho, do Saci Pererê. Era coisa que talvez eles até duvidavam que tinha acontecido, porque pegaram pronto, veio de bandeja. Meus queridos, Jesus continua batizando adolescente com o Espírito Santo. Meus queridos, Jesus continua usando adolescente para expulsar demônio. Meus queridos, Jesus continua usando adolescente para pregar a sua palavra em nossos púlpitos. Ele usou Davi, ele usou Jeremias, ele usou muitos adolescentes e jovens nas Sagradas Escrituras, e esse Deus continua usando. Basta conhecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer te dar uma experiência, adolescente. Deus quer. Seu pai não é convertido? Ore, seja íntimo de Deus, que Ele vai largar as drogas. Você quer ver a situação mudar na sua vida espiritual? Você vê o adolescente do lado se enchendo, chorando, e você fica como telespectador apenas assistindo, e aí você vai lá e mexe no celular, porque não está sentindo nada. Pois bem, o Senhor também deseja derramar unção sobre a tua vida. Ele quer dar a experiência sua, individual com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eles não tinham experiências com Deus, e experiência é tudo. Amados, os melhores cargos hoje, lá na empresa surgiu uma vaga para uma pessoa trabalhar no departamento de compras a nível internacional. Tinha lá, sei lá quantos anos de experiência, não eram poucos, se não me engano era de 5 a 7 anos. Tinha que ter faculdade de cálculo, tinha que falar, além do português, que tem que falar bem o português, tinha que falar inglês e espanhol e aí por diante. As empresas exigem experiência. Aquele que tem experiência, ele é alguém diferenciado na companhia. Ele é diferenciado. Sem experiência, coitado, sofre, rala. Mas se ele tiver vontade e for buscar, ele fica tão experiente quanto aqueles que lá já estão. Na casa de Deus, Deus não é o dono de uma empresa, Ele é o Senhor da igreja, e Ele quer que todos os membros da sua igreja tenham uma experiência pessoal com Ele, de criança ao mais velho da igreja, porque até o velho dá fruto na sua velhice. Deus quer que vocês, adolescentes, tenham experiência com Ele. E terceiro, para piorar as coisas, eles não conheciam o Senhor, eles não tinham experiência com o Senhor, e eles foram lá e começaram a fazer o que as nações faziam ao redor deles. Sabe aquele negócio de terra prometida? Pois bem, feita um homem, Abraão, pois bem, da onde Abraão tinha saído, que eu falei aqui no começo? Ur dos Caldeus. Como que era? Politeísta, idólatra. Ok, Abraão, não serve para você, sai daí, tem um projeto novo na tua vida. Deus tem promessa para aquele que sai do pecado. Deus tem promessa para aquele que entende a sua mente e quer viver de acordo com a sua vontade. Esses daqui não. Começaram a olhar as nações vizinhas. Puxa, como ele se veste irado. Você viu a fulana, a cananeia? Ela ficou com 20 numa balada. Eu nunca beijei. Você viu lá no meio
dos jebuseus estão caçando Pokémon. Está lá, se encontraram lá no parque da cidade. 5 mil jebuseus caçando Pokémon. Ó, parece que tem uma turma aí que está no cemitério. Pois bem, amados, eles, ao invés de influenciarem, e como vai influenciar se não conhece? Como vai influenciar se não tem experiência? Não vai conseguir. Para influenciar, tem que ter convicção do Senhor na sua vida. Para influenciar, você tem que contar: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, porque eu fui salvo, eu falo em línguas estranhas e o Senhor já curou as minhas enfermidades. Só que aquela turma não conhecia, não tinha experiência. Sabe, piolho é terrível, não é? Se tem alguém na escola com piolho na cabeça, cuidado, porque piolho pula de cabeça em cabeça. Não é assim? Pois bem, a geração piolho, que vai pela cabeça dos outros. Eles começaram a ver os cultos pagãos e começaram a esquecer do Senhor. Esqueceram sua história, esqueceram sua identidade, esqueceram da sua origem, esqueceram que eles foram escravos um dia, esqueceram disso tudo e começaram a copiar o que as nações estavam fazendo. E aí, amados, daqui para frente vocês têm na casa de vocês o livro de Juízes, o preço que eles pagaram, preço de sangue, preço de lágrima, não lágrima de alegria, mas lágrima de tristeza. Sabe por quê? Porque mandamento de Deus é coisa séria. Honra pai e mãe para que te prolonguem os dias e em tudo vai bem. Eu não conheço um filho desobediente que vai bem na vida. Aliás, os presídios estão cheios de jovens e adolescentes que só deram desgosto para os seus pais. Isso é ordenança, isso é mandamento. Deuteronômio capítulo 28 diz lá as bênçãos que virão sobre aqueles que lhe obedecerem, que o seguirem, que terem contato com Ele, que tiverem experiências com Ele. Bendito será no campo, bendito será na empresa, bendito será no meio da família, bendito será quando amassar o pão, bendito será quando levar o pão ao forno, até o pão sai mais cheio e o bolo sai mais gordo e alimenta mais. Sabe por quê? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e tem intimidade com o Senhor. Você não precisa copiar o adolescente da tua escola. Meninas, vocês não precisam ficar com 1, 2, 3, 4, 5 para mostrar que você é lindo. Você é linda simplesmente pelo fato de estar aqui nesta manhã. Adolescente, menino, você também não precisa pegar 2, 4, 10, 20 para mostrar que você é homem. O verdadeiro homem é aquele que tem um caráter íntegro diante do nosso Deus e que o ama na sinceridade do coração. Vocês não precisam provar nada para o mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês são aqueles que invocam o nome do Senhor. Tudo pode dar certo com vocês. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Posso orar, pastor? Posso orar? Tudo pode dar certo. Vocês são uma geração que pode impactar a nossa nação. Os presídios estão lotados de jovens e adolescentes. O crack virou uma epidemia. Duvido você não conhecer uma pessoa que não está escravizada pelo crack, pela heroína ou pela cocaína. Adolescentes como vocês, com 14, 15 anos hoje, estão engravidando e são crianças cuidando de crianças. Uma criança amamentando